Olá, eu sou o Roberto Rotemer, membro da EIT Diálogos Transformadores. Este é o terceiro de uma série de vídeos em que a minha intenção é trazer um pouco da sabedoria de cada um dos meus parceiros. E olha só quem eu trago hoje. Nós fomos colegas em um banco em que trabalhamos alguns anos atrás. Pois quis o destino que nos tornássemos amigos e ainda por cima parceiros na EIT. E olha que incrível! Ela vem se dedicando nos últimos anos a se aprofundar em um conhecimento cada vez mais importante para o indivíduo e as organizações: a biografia humana. Erika Mizumoto, bem-vinda e obrigado por estar aqui conosco. Oi, Roberto, é um prazer e eu estava super ansiosa por esse nosso encontro. Legal, muito bom. E Érica, sabe que eu me lembro que anos atrás, quando fiz pela primeira vez um exercício trabalhando a minha biografia, eu fiquei impressionado com o quanto aquilo me impactou e me movimentou. Quando foi que esse tema da biografia humana começou a fazer parte da sua biografia e o que atraiu você tanto nele? Então, Roberto, eu acho que a gente compartilha da mesma experiência, porque a primeira vez que eu ouvi falar em biografia humana foi na formação de coaches do Ecossocial. Teve um módulo, né, que era só destinado a esse tema da biografia humana. E eu lembro que eu gostei muito de fazer aquele exercício, de relembrar os principais eventos da minha vida, em cada um dos setênios, depois compartilhar isso nos pequenos grupos com os colegas, e a experiência de ouvir também a história dos meus colegas. Eu lembro que eu pensava assim, nossa, quantas coisas parecidas. E aí também pensava, nossa, quantas experiências tão diferentes. E a gente se envolvia muito emocionalmente com aquelas pessoas, ouvindo aqueles relatos, criava uma conexão, um vínculo muito forte entre a gente, né? E olha que naquela época a gente nem se aprofundou nas leis biográficas e nos arquétipos, mas eu já saí de lá fascinada pela biografia humana, tanto é que 6 meses depois que eu me formei no Ecossocial, eu me inscrevi na formação biográfica, né? Ah, legal. Sabe que até foi interessante agora que você falou, que você mencionou as leis biográficas e os arquétipos. Você poderia explicar um pouquinho mais o que eles são e o que eles ensinam? Então, quando a gente fala em biografia humana, a gente está falando de uma teoria de desenvolvimento humano. E essa teoria ela surgiu pela primeira vez lá nos anos 600 antes de Cristo, na Grécia, com o filósofo Solon. Ele escreve um poema onde ele descreve rapidamente as fases de desenvolvimento do homem em ciclos de 7 em 7 anos. E aí, muito tempo depois, né, alguns séculos depois, Rudolf Steiner retoma esse tema à luz da antroposofia, ou seja, sob a ótica do desenvolvimento humano no aspecto do corpo físico, anímico, emocional e espiritual. Então, quando a gente fala em leis biográficas, né, desse ponto de vista do Steiner, da antroposofia, a gente está falando dessas leis gerais de desenvolvimento humano que todos nós passamos. Por exemplo, a queda dos dentes de leite. Você perdeu seus dentes de leite por volta aí dos 6, 7 anos, eu idem, quer dizer, todo mundo passa por isso. Essa é uma lei biográfica que, inclusive, marca o final do primeiro setênio. Se a gente pensar, por exemplo, na adolescência, né, naquela fase que a gente começa a questionar as coisas, a gente tem 500 mil perguntas e nenhuma resposta, né, porque está ali tudo muito em ebulição. Adolescentes, muitas vezes, eles expõem muito isso para fora, né, e se revoltam, outros são mais contidos, mas o mundo interno está em ebulição, todos nós passamos por isso. Então, essas são as leis biográficas, né? E quando a gente olha as leis biográficas de um setênio, né? Ou seja, dentro de um conjunto de 7 anos, a gente tem então o arquétipo daquele setênio, que é justamente a imagem desses desafios de desenvolvimento humano que essa fase da vida está nos trazendo. Então, por exemplo, se a gente olhar o arquétipo dos 3 primeiros setênios, né? E aí eu estou falando de 0 a 21 anos, o arquétipo macro desse grande período aqui é a grande fase do aprender.
E se a gente pensar de 0 a 21, a gente aprende a respirar, a gente aprende a andar, a falar, a gente vai para a escola, aprende um monte de coisa, até vai para a faculdade, né? E termina aí os 21, 22 anos se formando, saindo da faculdade. Então, esse é um grande arquétipo da fase do aprender. Ah, legal. Interessante isso. E sabe que também vem à mente que das conversas que a gente teve, você mencionou a retrospectiva biográfica, e aí me veio uma questão. Por que olhar para trás? Uhum. Boa pergunta, né, Roberto? Porque tudo que a gente quer é olhar para frente, né? A gente está sempre fazendo planos, a gente quer avançar, né? E o mundo parece que empurra a gente, né, para frente, né? Mas a retrospectiva biográfica, ela está a serviço da gente olhar para frente, sim. Mas olhar para frente com qualidade. Então, a retrospectiva biográfica, ela é um convite para a gente fazer uma pausa, olhar para trás e ganhar mais consciência de quem a gente é hoje e de tudo aquilo que a gente passou para a gente ser quem a gente é hoje. Então, a retrospectiva biográfica, ela é um momento para a gente se reconectar com a nossa própria história. A gente vai ter oportunidade de olhar todos aqueles eventos passados, mas com a maturidade e a experiência que a gente tem hoje. É como se a gente fizesse um voo panorâmico e olhasse toda a nossa trajetória, mas a gente olha de cima. E a gente consegue perceber, então, com a nossa maturidade, a nossa experiência de hoje, e também amparado, né, pelos arquétipos daquele setênio, entendendo que tudo que aconteceu estava a serviço do nosso desenvolvimento, a gente consegue ressignificar uma série de acontecimentos que lá atrás, de repente, foram sofridos, que lá atrás a gente não entendia muito bem por que eles tinham acontecido. Mas quando a gente faz a retrospectiva biográfica, a gente compreende. Então, essa compreensão de que tudo estava a serviço do seu desenvolvimento, do meu desenvolvimento, do seu, né, enfim, do nosso desenvolvimento, isso traz um ganho de consciência muito grande para a gente. Um ganho de consciência de tudo, das nossas forças, das nossas conquistas, de quem a gente realmente é enquanto ser humano. E aí, a partir dessa maior consciência de quem nós somos, aí sim, a gente olha para frente, e aí a gente faz os planos, a gente pensa em vão ser os nossos próximos passos. Legal. Bom, eu preciso dizer para você que não há como sair igual de um processo biográfico. E não sou eu só que digo isso. Eu vou trazer aqui dois depoimentos de pessoas que passaram pelo processo com a Érica e que ficaram igualmente impactadas. Olha só. Participar do processo biográfico sob condução da Érica foi uma oportunidade que eu tive de repassar a minha história, de olhar para o meu passado, compreendendo todos os caminhos trilhados, aceitando as dificuldades e olhando com admiração pela minha própria história. Estar sob condução da Érica foi receber um abraço amoroso, um acolhimento, com toda a técnica, mas também com todo o carinho e amor que esse tipo de processo necessita. O trabalho que eu fiz de estudo biográfico com a Érica foi muito incrível, assim, surpreendente, eu diria. E o fato de ter sido coletivo, né, com outras mulheres, esclareceu mais, né, o que são as leis biográficas e como elas acontecem. A condução da Érica foi muito assertiva, porque ela trouxe conteúdos técnicos e teóricos importantes e já imediatamente colocou em prática. E a troca com outras pessoas mostra que a gente não está sozinho, né, nesse mundo, e as leis realmente são de fato uma verdade, porque existe uma sincronicidade muito grande nas histórias de todos nós. Então é uma experiência que eu recomendo muito fazer, foi a minha primeira experiência em estudo biográfico, e o fato de ter sido coletivo acho que deu bastante potência. Então eu deixo aqui minha gratidão à Érica e às meninas que participaram comigo, eu vou levar essa experiência para sempre comigo.
Bom, Érica, agora ouvindo você e essas suas clientes que trouxeram esses depoimentos tão lindos, eu me lembrei do artigo que você escreveu e que está lá no blog da EIT, onde você comenta uma frase que o Steve Jobs disse no discurso para a turma de formandos de Stanford, né? E ele diz: você não consegue ligar os pontos olhando para frente, você só consegue ligar os pontos olhando para trás. Me fala um pouquinho mais sobre isso. Pois é, né, Roberto? A gente quer ter o poder de ligar os pontos olhando para frente, né? Por isso que a gente se preocupa tanto em planejar, porque a gente não quer errar. Mas, na verdade, se a gente pensar bem, ao invés de querer controlar o futuro, né, porque isso é impossível, o que a gente precisa mesmo é ter mais confiança em nós mesmos. A gente precisa ter mais consciência das nossas capacidades. Porque aí pode acontecer o que acontecer, a gente sabe que a gente vai dar um jeito, né? Que a gente vai seguir em frente. Então, quando a gente faz uma retrospectiva biográfica, a gente está ligando os pontos, olhando para trás, mas fortalecendo essa autoconfiança, ganhando essa consciência das nossas fortalezas, das nossas capacidades. E quem passa por um processo de retrospectiva biográfica sempre fala que é um processo transformador. E eu acredito. Legal. E Érica, então continuando nosso blog lá da Eight, eu vi lá um outro texto que você colocou que tem um título que me chamou muito a atenção, que era O Dia em que Allan Kardec me escolheu. Como é que isso pode ter acontecido? Pois é, eu vou deixar para. Eu não vou te contar essa história toda, até porque eu quero deixar o pessoal aí curioso. Vai lá no blog da Eight e acesse esse texto que vai ter ali uma historinha. Não estou sendo pretensiosa, não, É tá? impressionante, eu garanto. Mas, é assim, para resumir, né? O meu grande aprendizado com todo esse processo, né, de estudo da biografia do Allan Kardec foi esse olhar para o ser humano. Eu consegui olhar o ser humano Allan Kardec, não o mito fundador da doutrina espírita, né? E quando eu olhei o ser humano, eu vi muitas das características dele, do jeito de ser dele, da preocupação dele, que eram minhas também. E aí falei, uau, somos todos seres humanos, né? Esse despertar de consciência para esse senso de coletividade e a gente ter essa consciência de que todos somos seres humanos, não importa o legado, não importa os feitos, né? Não importa se a pessoa é uma personalidade ou uma pessoa comum, como eu e você e todos que estão nos ouvindo, isso é fantástico, isso nos dá a consciência de que a gente faz parte dessa grande tribo que é a humanidade. Então, essa foi o meu grande aprendizado com o estudo da biografia do Kardec. É incrível isso, incrível. E, bom, até aqui a gente falou muito, né, Érica, sobre o ganho que a pessoa pode ter fazendo o trabalho biográfico. Mas eu queria te perguntar, e quanto às organizações? De que forma as organizações, as empresas, as instituições, elas podem se beneficiar com esse trabalho? Uma boa pergunta, né, Roberto? Porque quando a gente fala todo esse processo de retrospectiva biográfica, ele tem um ganho de autoconhecimento, de autoconsciência muito para o indivíduo, né? É o indivíduo que se apropria das suas forças, então é um ganho individual. Mas quando a gente pensa nas organizações, elas são feitas de pessoas, né? Existem as máquinas, mas o cérebro, o coração das organizações, toda a força motriz são as pessoas, são os indivíduos, né? As organizações não seriam nada se não fossem os indivíduos. Então, imagina, por exemplo, como seria ter um líder numa dessas empresas que fosse mais consciente de si mesmo, da fase de vida em que ele se encontra, dos desafios que aquela fase de vida está colocando para ele, né? E também mais consciente da fase de vida e desafios de desenvolvimento que a equipe dele está vivenciando. E aí podem ter, as pessoas, os liderados, podem ter idades diferentes e em fases de vidas diferentes. Então, como seria ter um líder e uma equipe que tem essa consciência? Quantos ganhos nessas relações a equipe não poderia ter
E imagine, então, os benefícios que a empresa teria com essa equipe mais consciente, mais engajada. E o processo biográfico, ele pode ser feito em grupo também. Então, imagina fazer um trabalho de retrospectiva biográfica numa equipe, ou então, por exemplo, com um grupo de líderes. Porque quando eu conto uma parte da minha história, depois eu ouço a história do outro, as pessoas vão se identificando e elas acabam criando vínculos muito importantes e muito fortes. E isso, logicamente, permanece dentro da empresa, né? Então, nesse mundo que está clamando por mais colaboração, como seria para uma empresa ter esses líderes, essas equipes com mais vínculos, com relações mais verdadeiras, com pontes para empatia muito mais facilmente construídas? As pessoas estariam se conhecendo mais, estariam se conectando mais, as relações estariam sendo levadas para um outro patamar, e um patamar muito mais verdadeiro, né? Por isso que eu acho que o processo biográfico, ele é capaz de levar as relações para esses outros níveis, e imagina isso dentro das organizações. Acredito que seria, assim, um benefício enorme para o resultado das organizações. Nossa, Érica, muito legal, Érica. Muito obrigado por sua participação, mas principalmente por você ter nos despertado a consciência de como é transformador mesmo quando nós revisitamos nossa biografia. Eu te agradeço, Roberto, por abrir esse espaço, por me acolher, por me receber. Esse é um tema que eu poderia ficar falando horas, horas e horas, porque eu amo esse tema de biografia humana, e espero que cada vez mais as pessoas se interessem e busquem por esse tema. Muito legal. Bom, se você tiver a oportunidade de conversar com a Érica, como eu tive, vai sentir o que é mergulhar a fundo na nossa própria história de vida, mas com uma visão muito mais clara do nosso presente e do que nós queremos criar para o nosso futuro, nosso e das nossas organizações. Então, muito obrigado a você por ter separado alguns momentos do seu sagrado tempo para nos assistir. Se quiser saber mais a respeito do tema e de como trazer o tema da biografia humana para você ou para a sua empresa, entre em contato com a Érica e conosco na EIT pelo site ou pelas nossas redes sociais. Estamos todos esperando logo poder estarmos juntos nas ruas, nos botecos, nas salas. Por enquanto, mesmo que seja virtual, vai ser um imenso prazer tomar um café com você. Um beijo e até a próxima. Até que a gente levou muito. Não, foi bárbaro, foi bárbaro. Eu lembro que teve uma, acho que foi a... Ah, que legal. Ai, que surpresa boa. Tem aquela passagem e é legal, a gente já tá olhando para cá, menos aqui, tá? Então...